Pare por um instante. Antes de continuar ouvindo este vídeo, eu quero que você pense com absoluta honestidade. Quantas decisões da sua vida não foram tomadas por coragem, mas por medo? Talvez você não chame isso de medo. Talvez chame de prudência. Talvez diga que está sendo racional. Talvez acredite que ainda não é o momento certo. Talvez repita para si mesmo que ainda não está preparado. Talvez diga que está apenas sendo responsável. Mas no fundo, você sabe. Existe uma verdade simples, direta e desconfortável. Quando você não decide conscientemente, o medo decide por você. E o medo nunca escolhe aquilo que te faz crescer. Ele escolhe aquilo que parece seguro. Mesmo que isso te mantenha preso por anos. Mesmo que isso te desgaste lentamente por dentro. Você acorda todos os dias acreditando que está no controle da própria vida. Mas se observar com atenção, vai perceber que muitas escolhas não nascem daquilo que você deseja, e sim daquilo que você teme perder. Você não escolhe o que quer. Você escolhe o que parece menos arriscado, menos ameaçador, menos desconfortável. Você evita conversas difíceis. Evita mudanças necessárias. Evita se posicionar. Evita dizer não. Evita dizer sim quando isso exige responsabilidade. Evita tentar algo novo. Evita errar. Evita falhar. Evita se expor. Evita decepcionar os outros. Evita decepcionar a imagem que criou de si mesmo. E cada vez que você evita, algo dentro de você se cala. Não é um grito, é um silêncio. Um silêncio discreto, quase imperceptível, que vai se acumulando com o tempo, até virar um peso, uma sensação constante de estagnação. Uma vida que parece parada, mesmo estando em movimento. Dias que passam, semanas que se repetem, anos que escorrem. O medo não aparece como um monstro, ele aparece como uma voz calma, racional, convincente. Ele diz que agora não é o momento, que é melhor esperar mais um pouco, que você precisa se preparar melhor, que você ainda não sabe o suficiente, que talvez você não seja como os outros, que talvez isso não seja para você, que talvez seja melhor não arriscar. E você obedece. Não porque é fraco, mas porque foi condicionado a evitar o desconforto. Foi ensinado a buscar segurança acima de tudo. Foi treinado a confundir estabilidade com paz. Mesmo que essa segurança custe a própria vida interior. Pouco a pouco, sua vida começa a encolher. Não porque você não tem capacidade, mas porque decidiu não arriscar. Decidiu não confrontar. Decidiu não atravessar o medo. Decidiu permanecer onde está, mesmo sentindo que não pertence mais ali. Você acredita que está escolhendo, mas na maioria das vezes, apenas está reagindo. Reagindo ao medo de errar, ao medo de ser julgado, ao medo de perder aprovação, ao medo de falhar publicamente, ao medo de tentar seriamente e descobrir que talvez não fosse o suficiente, ao medo de descobrir quem você realmente é quando para de se esconder. E o mais perigoso nisso tudo é que o medo não precisa vencer de uma vez. Ele vence aos poucos, em pequenas decisões, em pequenas concessões, em pequenos adiamentos, em escolhas aparentemente insignificantes. Em frases como, depois eu faço, mais tarde, agora não, até o dia em que você olha para trás e percebe que viveu menos do que poderia, não por falta de oportunidade, mas por excesso de medo. O medo existe por uma razão. Ele faz parte da mente humana. Ele foi criado para proteger, para evitar perigos reais, para garantir sobrevivência. Ele não é seu inimigo por natureza. O problema começa quando o medo deixa de ser um alerta e passa a ser o comandante da sua vida. O cérebro humano prefere o conhecido ao melhor, prefere a dor familiar à dor do desconhecido, prefere uma prisão previsível a uma liberdade incerta. Por isso tantas pessoas permanecem em relacionamentos que já morreram, por isso aceitam trabalhos que drenam a alma, por isso permanecem em ambientes onde não crescem, por isso vivem versões menores de si mesmas, não porque querem, mas porque o medo decidiu que era mais seguro assim. Os estoicos compreenderam isso há séculos. Eles sabiam que não são os acontecimentos que nos controlam, mas a interpretação que fazemos deles.
O medo não nasce da realidade, o medo nasce da imaginação, da antecipação, da criação mental de cenários futuros, cenários que ainda não existem, cenários que talvez nunca existam. Você sofre mais com aquilo que imagina do que com aquilo que realmente vive. Você sofre com possibilidades, com hipóteses, com suposições, com futuros que talvez nunca aconteçam. E quanto mais você alimenta essas imagens mentais, mais o medo se fortalece, mais ele parece real, mais ele parece perigoso, mais ele parece digno de obediência. O medo raramente aparece dizendo, eu sou o medo. Ele se disfarça de lógica, de planejamento excessivo, de análise infinita, de cautela exagerada, de perfeccionismo. Você começa a confundir prudência com paralisia. E quanto mais você pensa, menos age. Quanto mais calcula, menos vive. O medo ama argumentos, ama justificativas bem construídas, ama explicações sofisticadas para manter tudo exatamente como está. E o mais cruel é que ele te convence de que você está sendo racional, quando na verdade está apenas se escondendo do risco, se escondendo da responsabilidade, se escondendo da própria grandeza. Esperar segurança total é a forma mais segura de nunca viver. Esperar confiança para agir é um erro comum. A confiança não vem antes da ação, ela nasce depois da tentativa, depois do erro, depois da exposição, depois do fracasso, depois da queda, depois de levantar. Para os estoicos, coragem nunca foi a ausência de medo. Coragem sempre foi agir apesar dele. Era escolher o que deve ser feito, mesmo quando o corpo inteiro pede para fugir, mesmo quando a mente cria 1000 razões para desistir, mesmo que não haja garantia alguma. Toda decisão tomada por medo cobra um preço no futuro. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas inevitavelmente cobra. O preço é o arrependimento silencioso, a sensação de potencial desperdiçado, a sensação de que algo ficou para trás, a pergunta que surge nos momentos de silêncio: e se eu tivesse tentado? E se eu tivesse sido mais corajoso? E se eu tivesse escolhido diferente? O medo promete proteção, mas entrega prisão. Promete segurança, mas rouba significado. Promete conforto, mas gera vazio. E quanto mais você obedece, mais forte ele se torna. Porque o medo aprende. Ele entende que você vai ceder. Então ele pede mais, sempre mais. Mais concessões, mais adiamentos, mais desistências. Tomar o controle não é um ato grandioso, não é um momento cinematográfico, é um processo silencioso. Começa quando você nomeia o medo, em vez de fugir dele. Quando você para de fingir que está sendo racional e admite que está apenas com medo. Pergunte a si mesmo com honestidade: o que exatamente eu estou evitando? O que eu realmente temo perder? O que eu temo enfrentar? O que acontece se eu tentar e falhar? O que acontece se eu me expor? O que acontece se eu errar? Na maioria das vezes, a resposta é simples: você sobrevive, você aprende, você se fortalece, você cresce, você amadurece. Ação enfraquece o medo, inércia o fortalece, movimento gera clareza, paralisia gera confusão. Coragem não elimina o medo, coragem ensina o medo a ficar em segundo plano. Não espere que o medo desapareça, ele não vai. Espere aprender a agir mesmo com ele presente. Espere aprender a decidir mesmo tremendo. Espere aprender a caminhar mesmo sem garantias. Espere aprender a viver sem precisar de permissão. Você será controlado por algo, sempre. Ou pelo medo, ou pela consciência, ou pela fuga, ou pela responsabilidade, ou pela dor, ou pelo crescimento. A diferença entre uma vida pequena e uma vida plena não é talento, não é sorte, não é inteligência. É quem está no comando quando chega a hora de decidir. E agora você sabe, se você não decidir conscientemente, o medo decidirá por você. A escolha ainda é sua, e sempre será, enquanto você tiver coragem suficiente para agir apesar do medo.